Bem, mas então vamos falar de um pouco de biomecânica e, claro, não é a biomecânica da corrida a que estamos mais habituados, ou digamos as corridas abaixo da dimensão da maratona, mas sim aquilo que se chama ultramaratonas. E o que é que são isso das ultramaratonas? Bem, em primeiro lugar, convenciona-se chamar ultramaratonas a corridas que tenham na sua performance mais elevada, ou seja, que os primeiros atletas façam numa duração de cerca de ou superior a 6 horas. Mas não se enganem, porque há corridas de 100 km, de 100 milhas, de 24 horas a correr, ou aquela que eu encontrei como a mais longa, com alguma regularidade, 3.100 milhas com um limite de 51 dias. A Self-Transcendence é provavelmente a maior corrida. E há indivíduos que fazem a corrida. Há um pouco também falava com o Mário de provas em que se atravessou um continente fazendo 100 km por dia. Bem, a minha ideia foi, há um conjunto de participantes nestas corridas que as querem fazer por desafio pessoal, há alguns participantes que as querem fazer para chegar à frente, para chegar em primeiro lugar. Então, quais são os fatores de performance? Em que é que uma corrida destas, ou de que é que o resultado final de uma corrida destas vai depender? Os 3 pontos que estão em baixo, potência máxima sustentável, ou fração do VO2 máximo, digamos que é uma medida que determina quanto é que se consegue manter um determinado ritmo de corrida sem acumular fadiga metabólica que inviabilizaria correr. O custo energético, isto é, quanto trabalho mecânico é que se consegue produzir usando esta fração de VO2 e, naturalmente, com um progressivo crescimento com a distância, os fatores psicológicos e motivacionais, não é? Tivemos um exemplo, não é? Alguém que diz, o máximo que eu fiz foi uma meia maratona já há algum tempo, e também, aos 20 km pensei, o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Felizmente só faltava 1 km, tinha virado para o outro lado. Enfim, bem, quais são as questões fundamentais? Bem, eu pus esta confusão ali para vocês verem, porque na realidade há diferentes ênfases para corridas, digamos, as corridas que são para além de uma determinada distância. Basicamente, nós poderíamos descrever as corridas até à maratona como corridas rápidas e depois corridas para além da maratona. São corridas longas. Enfim, para este público espero que isso seja aceitável. Para a maior parte das pessoas é mais difícil. Enfim. Então, que fatores são determinantes? Os fatores de performance são claramente aqueles. Há parâmetros individuais, o VO2 máximo, o máximo que um determinado indivíduo consegue produzir em termos de energia metabólica, e relacionado com o custo com o seu custo energético de locomoção, isto é, na realidade, pura e simplesmente é quanto é que ele gasta de combustível para produzir uma determinada velocidade, digamos, para um determinado percurso. Ou seja, qual é o trabalho mecânico que consegue produzir com uma determinada quantidade de energia metabólica. A maior razão disso dará o seu melhor resultado, mas naturalmente que aquilo que vai determinar o resultado final, ou seja, quem ganha, quem desenvolve mais potência mecânica. Isto é, quem tem um percurso mais rápido sobre uma determinada, com menor duração, sobre uma determinada distância. Quais são os fatores limitativos? Nós temos fatores associados ao padrão de corrida, à técnica de corrida, ao tipo de equipamento que é usado. Sobre equipamento, podíamos estar aqui a falar uma data de tempo, especialmente com estas novas discussões sobre sapatos minimalistas, sobre correio descalço, várias coisas, não me vou meter por aí. Fatores específicos que podem variar em termos de importância, quando se fala em corridas mais curtas e corridas mais longas, como flexibilidade. Em corridas curtas, a flexibilidade poderá ser até associada a algo que é prejudicial em termos de perda de energia, que somos avisados a fazer por redução do risco de lesão, mas será que para corridas mais longas as coisas se mantêm assim? Níveis e características da ativação muscular,
e algumas propriedades também em termos de relação de massa muscular, que iremos falar um bocadinho mais à frente. Portanto, fatores fundamentais são o custo energético e a fração de VO2 que é usada. Aqui a combinação, no que se refere às corridas longas, há fatores como o limiar anaeróbio, a termorregulação, a capacidade oxidativa de lípidos, ou seja, quanto é que se consegue ir rapidamente buscar energia a fontes lipídicas. Estes 3 fatores são fundamentais em termos até à maratona e vão progressivamente sendo menos importantes quanto mais longa é a corrida. Então, quais são os fatores mais importantes quanto mais longa é a corrida? Continuam a ser os mesmos, isto é, quem ganha as ultramaratonas são pessoas que têm custos energéticos de locomoção baixos e que têm frações de O2 relativamente elevadas, ou seja, têm níveis de VO2 máximo elevado, mas os fatores como as perturbações, evitar perturbações musculotendinosas e osteoarticulares, a redução de perturbação gastrointestinal que está associada a tudo isto, que é terrível em ultramaratonas, e fundamentalmente fatores mentais e motivacionais. Os fatores mentais e motivacionais são o que mantém os indivíduos a correr, e eles correrão, os que são fortes e que têm capacidade de o fazer, a menos que tenham as 3, principalmente as 2 primeiras perturbações. Isto é, uma lesão musculotendinosa não há vontade que consiga ultrapassar, uma perturbação osteoarticular é menos comum, mas ocorre, e também não há motivação que ele ultrapasse. As perturbações gastrointestinais também podem ser tremendamente limitativas e estão relacionadas com a técnica de corrida, ou por outra, estão relacionadas com fatores associados à biomecânica, mas naturalmente estão também associados a fatores associados à hidratação e ao aporte energético durante a corrida, que tem que ser feito de forma muito, muito, muito cuidada. Claro, eu estou-me a centrar na biomecânica, chamei aqui a atenção porque ele é determinante. Enfim, ok, até, digamos, dos 5.000 metros até à maratona, as velocidades, claro que no caso são maiores em velocidade em corridas mais curtas, mas digamos que alguém que termine próximo dos primeiros lugares na maratona fará uma velocidade média de 20 km por hora. E não estou a dizer quem vai ganhar, porque quem vai ganhar, obviamente, tem velocidades ainda maiores. Isto quer dizer que o trabalho mecânico produzido é fundamental, e o trabalho mecânico que é produzido tem várias componentes. Tem uma componente de trabalho externo, o movimentar o centro de massa, aquilo que na realidade é o trabalho total realizado, mas há componentes associados à energia elástica e a trabalho interno. O trabalho interno tem 2 fontes. O trabalho articular, nós somos uma cadeia de segmentos que tem digamos que se até poderia aproximar-se como tendo 2 motores torsionais nas articulações, e trabalho interno muscular. O trabalho interno muscular, em combinação com o trabalho interno articular, vão estar ou não, em função do tipo de técnica de corrida e de alguns parâmetros de corrida, utilizando mais ou menos a energia de restituição elástica. A energia de restituição elástica, naturalmente, quer dizer que temos fontes conservativas de energia, e se nós tivermos fontes conservativas de energia, vamos produzir mais trabalho com o mesmo consumo energético metabólico. Quais são os fatores que fatores estão muito relacionados com uma capacidade de produzir trabalho mecânico? Vejam se lembram da antropometria, da morfologia de alguns dos grandes maratonistas, e vejam se não têm. Primeiro, elevado comprimento dos membros inferiores, com baixa massa dos membros inferiores e com uma percentagem elevada, quer de comprimento, quer de massa, em relação à massa total. Isto é, segmentos longos, finos e com uma musculatura alongada e rígida. Grande comprimento de passada. Depois há fatores que não são tão reconhecíveis, mas tuberosidade de calcânea reduzida, isto é, favorece um apoio mais elástico. Comprimento do tendão de Aquiles elevado. O tendão de Aquiles é das estruturas musculotendinosas com maior capacidade de acumular energia elástica e é extraordinariamente
utilizada na corrida de boa qualidade, e também uma percentagem elevada de fibras tipo 1, isto é, de fibras musculares de tipo aeróbio. Bem, claramente, aquilo são as características fundamentais para o maratonista, mas a partir da maratona há fortíssimos indicadores de que o que garante quer a performance, quer a capacidade de realizar as provas, é salvaguardar os membros inferiores, isto é, salvaguardar as perninhas versus a eficiência energética. Isto é, os fatores associados à eficiência, que são completamente determinantes na corrida até à maratona, deixam de ser tão relevantes. Assim, o que é que se tem que maximizar? A redução do risco de perturbação muscular tendinosa, osteoarticular e aquelas que nós já falámos, redução de fadiga muscular, fatores associados à flexibilidade vão estar mais associados, e aqui algo que sim é uma mensagem para vós que, particularmente os que pensarem fazer esta corrida de 100 km ou qualquer outra destas corridas de muito longa distância. Reduzir o comprimento da passada, aumentar a frequência da passada, isto vai estar associado à redução dos impactos e vai estar associado a uma menor risco de ocorrência de todos os parâmetros anteriores. Esta redução do comprimento da passada não se deve confundir, eu irei mostrar um bocadinho à frente, com a redução que é associada com a fadiga. Esta deve ser uma escolha de técnica a priori. A passada para uma corrida muito longa deve ter uma característica elástica, deve ter uma característica fluida, mas com uma passada curta. Não confundir com eu não consigo dar um passo mais e em curta passada e estou cada vez que apoio no chão a amortecer de uma forma em que a energia toda se vai dissipar. Não se trata disso. Trata-se de fazer uma passada, uma opção de uma passada curta, uma passada mantendo a pelvis e o tronco alinhados, isto é, claro, compensando, especialmente se tivermos declives elevados, mas procurando sempre manter uma posição neutra da pelvis e do tronco, que estabilize o mais possível a zona superior do corpo e mantendo uma passada fluida, como eu vos dizia, e elástica, digamos assim, salvo alguma falta de precisão mecânica, digamos assim. Este menor comprimento da passada vai permitir que o pé apoie fundamentalmente com a zona média do pé e atenção, a única entrada aqui na questão de sapatos mais minimalistas ou menos minimalistas, é muito provável que numa corrida de grande distância, em que a velocidade andará pelos 12 km por hora e não 20, 22 km por hora, a massa do sapato não tenha uma relevância tão grande. Numa maratona, por cada 100 gramas, há uma perda clara percentual, na ordem de 1, 2% de eficiência. Portanto, a massa do sapato, o peso do sapato, digamos assim, numa corrida de muito longa distância, não deverá ter, quase de certeza, o mesmo tipo de questões. Bem, técnicas de corrida há muitas, olham para ali, para aqueles pés, e vocês antecipam que diferentes daqueles corredores vão apoiar o pé de maneira diferente. Claramente, o que caracteriza a corrida, as técnicas de corrida a velocidades elevadas são, como já vimos anteriormente, comprimento de massa do inferior em relação à massa total, comprimento da passada, capacidade de acumular energia elástica, músculos rígidos, músculos com coeficientes de elasticidade relativamente elevados. O resultado, minimizam a perda de energia, aumentam o trabalho mecânico produzido. É claro que quando há fadiga, e era aquilo que eu me estava a referir, esta alteração, esta passada começa a diminuir, a fluidez da corrida começa a diminuir, mas o que se observa é um ataque claramente em que a abordagem é feita com o calcanhar, em que o tronco e a pelvis deixam de estar corretamente alinhados, e este tipo de apoio não vai estar associado a uma perda de capacidade de produção de energia, a maiores impactos e a maior taxa de carga musculoesquelética. Isto é, a corrida em condição de fadiga vai estar associada a maior risco de perturbação musculoesquelética. Ok, então e quem faz ultramaratonas?
como eu vos disse, baixo, mas elástica, diminuir o comprimento da passada, aumentar a frequência, mas, repito, mantendo as características de elasticidade e de resposta elástica. Isto, em que é que se manifesta? É uma corrida mais vertical, diminuir ao mesmo tempo a altura, a elevação do centro de massa em cada um dos apoios, o que vai fazer com que haja menor necessidade de amortecer. Portanto, menor altura, menor impulsão vertical, com alguma redução da amplitude e aumento da frequência. Apoios com o terço anterior ou com a zona anterior do pé, a escolha de calçada que estão mais habituados, ninguém deve fazer transições bruscas de condições materiais de execução. Adaptação natural aos diversos tipos de terreno. Há muitas ultramaratonas que se passam em montanha, em que se tem que aprender a correr, a subir, sem perder, como eu vos disse, o alinhamento do tronco em relação à pelvis. Porquê? Porque numa ultramaratona, quem perder o alinhamento da pelvis em relação ao tronco, a perturbação que vai ter é a dor lombar e não vai fazer a prova de certeza absoluta. E procurar ao máximo garantir o melhor equilíbrio, sempre sabendo que aquilo que tem que reduzir são de facto as perturbações musculoesqueléticas e osteoarticulares. Não é para vos assustar, ou pelo menos para vós que vão fazer, mas há de facto informação sobre quais são as lesões osteoarticulares mais comuns, os tipos e em que zonas. O tipo e a zona também vos vai dizer como há alterações em termos do padrão de corrida e como os cuidados que eu vos referi anteriormente são relevantes. Está bem? Portanto, os mais habituais, tendão de Aquiles, tendinite do tendão de Aquiles é a primeira, dor patelar no compartimento posterior, portanto na zona de contacto entre a patela e o fémur. Um número elevado de tendinites no extensor longo dos dedos, no tibial anterior e vários outros. A incidência de lesão maior no tornozelo que no joelho, o que não acontece na maratona, e perturbação musculotendinosa, também predominante no tornozelo e não no joelho. Isto também é um indicador de que é a este nível que o cuidado, portanto, ao nível do tornozelo, que se deverá ter mais algum cuidado. Chama a atenção para as tendinites que ocorrem nos músculos dorsiflexores, tibial anterior, longo flexor dos dedos e o flexor do hálux. E porque é que isto acontece? Bem, todos vocês conhecem e sabem a história da pronação e da supinação e tudo mais. Agora, o que acontece é que se não se tiver uma corrida, como eu vos estava a descrever, a tendência é de fazer a abordagem com fadiga predominantemente no calcanhar e os músculos que são aqueles que eu vos indiquei como lesados são músculos antipronadores, isto é, são músculos que impedem o movimento de assentamento do pé e que estão a ser sempre utilizados excentricamente. Perturbações osteoarticulares, alguns exemplos, fraturas, neste caso são fraturas do segundo metatarso, após 3 etapas de uma ultramaratona. Umas perturbações osteoarticulares que não são, que digamos, que foram muitas vezes usadas como um indício ou como indicador de que estas ultramaratonas têm um fator de risco, que são lesões articulares, portanto na cartilagem, podem ser avaliadas neste momento com alguma facilidade. O que aqui tem é uma imagem, um corte medial no joelho, em que estão indicadas as duas linhas traçadas verticais, indicam os limites da zona da cartilagem, mais ou menos indicados pelo... Ai, boa. Sim, pelo branquinho, não é? Ai, prejuízo. Pelo menisco, pela imagem do menisco, e dividindo em duas zonas, uma zona
central e uma zona posterior, que são as zonas que entram em contacto. Não é? Isso permite depois usar, fazendo uma ressonância funcional pré e pós uma corrida de longa distância, verificar alterações na cartilagem, e essas alterações ocorrem. As duas imagens de cima são pré e pós num atleta de bom nível, jovem, com 10 anos de prática e 25 anos de idade, portanto, em que se vê claramente como a imagem T2 a vermelho desaparece na imagem no pós. Isso quer dizer que há, portanto, uma diminuição da imagem T2, diminuição de espaço na cartilagem, a exudação e menor rigidez, menor elasticidade da cartilagem. Ela ocorre num atleta jovem e num atleta idoso, mas a informação aqui que é relevante e que eu gostava de deixar é que há uma associação entre o treino e a ocorrência deste tipo de perturbação. Isto é, quanto mais treinado está um atleta, menos se observam estes indicadores de alteração da cartilagem. Claro que há um risco muito grande se houver, por exemplo, uma distribuição que não seja homogénea da carga nos dois compartimentos, nos dois pratos tibiais. Portanto, se houver uma zona, se houver por função de uma alteração morfológica ou uma morfologia específica, ou por erros de estrutura técnica da passada, aumentar a carga num dos compartimentos, então aí o risco é mais elevado. Mas importante perceber, o treino, tal como a juventude, naturalmente, não há volta a dar, são fatores protetores. A mesma coisa se consegue ver aqui. O que se mostra é que há, quando se compara portanto, controle com maratonistas, quer idosos, quer jovens, isto mantém-se. Nas últimas maratonas, as grandes, onde há fatores de risco mais elevados, como eu vos disse, têm a ver com as estruturas musculotendinosas no pé, passar rapidamente estas, e só mesmo vou passar a voar, como é que estas estruturas, como é que isto se pode avaliar e o que é que eu quero dizer e como é que se pode medir, avaliar tecnicamente a execução de um atleta e verificar se ele tem ou não tem risco, ou se há ou não vantagens em fazer pequenas alterações da corrida. Tem aqui uma imagem do Laboratório de Biomecânica, da Faculdade de Motricidade Humana, e aquela imagem que vos permite ver são estruturas. Neste caso nós temos 14 câmaras de alta velocidade e alta definição que fazem captura em tempo real de marcadores que são colocados adequadamente sobre os segmentos dos executantes. Tem uma pequena vista, os marcadores a verde estão colocados sobre um corredor. As câmaras emitem uma luz infravermelha, ela é captada e em tempo real é calculada a posição dos segmentos. Os segmentos são colocados de tal maneira que o sistema consegue construir um modelo biomecânico que reflete a disposição dos segmentos corporais e, depois disso, conseguimos representar os fatores fundamentais em termos de corrida. Falámos há bocadinho em trabalho mecânico. O que é isso do trabalho mecânico, energia elástica, trabalho interno? Como é que podemos ter um indicador simples? É fácil, se nós virmos uma passada, pusemos a imagem inicial de contacto, a imagem de máxima flexão e a imagem de saída, e o que conseguimos ver foi exatamente o correspondente àquele vídeo. E o que é que se procura aqui representar é, se nós representarmos um modelo mais simples, que seria um modelo de uma massa, que é a massa do corpo, um pouco representada pelo próprio centro de massa, que ali está representado por aquela esfera a verde, e se pensarmos que os vetores de força que estão a representar a azul são as forças de reação do Sol, isto é, são as interações com o envolvimento, se pensarmos que a estrutura dos membros inferiores vai funcionar como uma estrutura elástica, que vai produzir energia, mas vai também querer manter ao máximo uma restituição elástica, se a mola estiver em boas condições, se as estruturas musculares e tendinosas estiverem em boas condições, ela vai ter uma capacidade de restituir energia e de manter, digamos, um comportamento fluido, como eu vos descrevi anteriormente.
conforme se vai começar a degradar a técnica, o que vai acontecer é que pode haver oscilações maiores e elevadas do centro de massa e, portanto, vai haver necessidade de dissipação de energia. Essa dissipação de energia só pode ser feita pelas estruturas musculares e vai ser feita com um adicionar de carga mecânica sobre essas estruturas e o aumento do risco de perturbação. Na realidade, de uma maneira simplista, o que nós podemos dizer é que temos as 3 condições de contacto. O centro de massa vai descer e vai subir e pode ter uma condição que está relacionada com a força desta estrutura e a deformação que esta estrutura sofre. Se lembrarem muito simplesmente daquilo que são as propriedades básicas de estruturas elásticas, a força que é necessária ou que vai estar a comprimir aquela mola e que se vai querer conservar vai depender fundamentalmente dos coeficientes elásticos, isto é, da razão entre a força máxima que está representada pelo vetor vermelho e a máxima de deformação que se observar, e a energia elástica que vai ser conservada vai depender de conseguir manter um coeficiente elástico razoável. Isto é, que quando nós vemos uma ação fluida com uma ação elástica sem paragens, sem um amortecimento exagerado no ponto mais baixo da trajetória do centro de massa. É claro que quem faz tudo isto são os nossos músculos, e os nossos músculos são controlados, e aqui o que vocês têm, por exemplo, é um indicador forte de quais são a principal musculatura que é utilizada. Aqui o que estes registros são da atividade elétrica do músculo, isto é, o estímulo mecânico, o estímulo neuronal que os músculos recebem. É fácil de ver como alguns dos músculos são mais relevantes. Neste caso, os gêmeos, veem como eles estão ativos, o gráfico inferior direito, como eles estão ativos durante a fase propulsiva. A linha vertical corresponde à saída do pé, divide, portanto, a passada em fase de apoio e em fase de balanço. Mas vejam como o tibial anterior, que eu vos chamei a atenção, é a imagem central à direita, está praticamente ativo durante toda a fase de apoio, quer dizer que ele está a controlar todo o movimento do pé e é, por isso mesmo, mais suscetível também de ser lesado. Mensagem número 1, ultramaratonas, prevenir lesão osteoarticular, usar todos os fatores que se conseguem controlar, equipamento, padrão da corrida, estrutura da ativação muscular, para continuar a aumentar os fatores cá de baixo, que são a potência, custo energético, e sem fatores motivacionais ninguém vai fazer a corrida. Esta foto foi dispensada pelo António Teixeira Duarte e espero que todos vocês se divirtam tanto quanto quem está a fazer essa mesma corrida. Muito obrigado.